Crianças, chegamos no momento de ouvir uma história maravilhosa sobre um jovenzinho chamado Davi. Davi era um arpista. Você aí de casa sabe o que é ser um arpista? Lavínia, conta pra eles. Um arpista é uma pessoa que toca harpa. Exatamente. Harpa é um instrumento musical muito lindo. Vamos ouvir um pouquinho do som da harpa? Que som suave, né? Relaxante. Muito relaxante, acalma o coração. Este é o som da harpa. E Davi, enquanto estava no campo, ele gostava muito de tocar harpa. E nesses momentos era o tempo que ele separava também para estar com Deus. Davi inventou diversas canções e expressava as suas orações através das músicas. E nesse momento ele falava com Deus, Deus falava com ele e eles desenvolviam uma amizade muito linda. Nós também podemos desenvolver o nosso relacionamento com Deus. De que forma, Lavínia? Fazendo o TSD. Exatamente. Como nós podemos fazer o TSD? Lendo a Bíblia e orando. Isso. Quando nós lemos a Bíblia, nós fazemos duas perguntinhas a nós mesmos. A primeira delas é? O que Deus está me dizendo? Exatamente. O que Deus está me dizendo através desse texto que eu li? E a segunda delas é: o que eu vou fazer com base nisso? Dessa forma, pensando, analisando a resposta dessas duas perguntinhas, nós vamos orar. E dessa forma, nós vamos nos aproximar de Deus e desenvolver o nosso relacionamento com Ele. Além de arpista, Davi também tinha uma outra profissão. Qual era? Ele era pastor de ovelhas. Muito bem! Davi também era pastor de ovelhas. O que um pastor de ovelhas fazia naquela época? Ele levava o seu rebanho para pastar, para beber água e ficava sempre atento para ver se não havia algum animal feroz por perto. Muito bem, um pastor de ovelhas sempre estava atento a todas as necessidades das suas ovelhas. E é muito interessante que enquanto Davi tocava harpa, adorava a Deus, cuidava das suas ovelhas, ele escrevia canções e orações e você deve se lembrar, Lavínia, de uma delas. Está lá em Salmo 23, Davi disse: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." Olha que legal! Davi era o pastor das ovelhas e ele sabia que não devia faltar nada para suas ovelhas. Como ele tinha esse relacionamento tão próximo com Deus, ele pensou: Deus também é o meu pastor e nada vai me faltar, porque Deus também está cuidando de mim, assim como eu estou cuidando das ovelhas. Dessa forma, tudo o que Davi fazia era buscando agradar a Deus em todas as coisas. Enquanto Davi louvava o Senhor com a sua harpa, cantava, orava e pastoreava os seus rebanhos, ele conversava com Deus e ele ia conhecendo o coração de Deus. E também ele ia firmando a sua verdadeira identidade em Cristo. Assim como ele falava com Deus, Deus também falava com ele. E a sua identidade foi cada dia mais sendo firmada no Senhor. Certa vez aconteceu algo muito inesperado. Um grande leão se aproximou do rebanho de Davi. Ele era enorme, feroz e ele procurava matar as ovelhas. Nesse mesmo instante, Davi se levantou, afastou o leão, agarrou a sua juba e o matou. Nossa! Ele matou o grande leão? Sim, destruiu o leão. Nossa, então Davi devia ser muito forte. Aí que você se engana. Davi era pequeno, ele era frágil, mas ele sabia quem ele era em Deus. Ele não estava sozinho. Deus estava com ele. Pela força do Senhor, ele conseguiu matar o leão. Olha que coisa extraordinária! E se não bastasse isso, outra vez, um grande urso apareceu e Davi fez a mesma coisa. Afastou o urso e o matou.
Davi foi se tornando um jovem cada vez mais corajoso, mais forte, porque ele foi experimentando que ele não estava sozinho. O poder e a força de Deus estavam com ele, e assim ele conseguiu vencer todas essas situações difíceis. Essas situações o prepararam para os próximos desafios que estavam por vir. O tempo foi passando e Davi foi se tornando um homem cada dia mais corajoso, cada dia mais forte, e cada dia ele amava mais a Deus e confiava mais nele. Certa vez, o rei Saul chamou Davi para o seu palácio. O rei Saul sabia que ele tocava harpa. E muitas vezes o rei se sentia atormentado por espíritos maus e mandava chamar Davi. Então Davi tocava a harpa e o rei se sentia mais tranquilo, os espíritos maus iam embora. Foram muitas as ocasiões que Davi foi usado por Deus. Certa vez, os exércitos dos filisteus se acamparam ao redor de Jerusalém para fazer guerra contra os israelitas. O exército dos israelitas ficaram atemorizados quando viram os filisteus ao redor da cidade, porque eles pensaram: este não é um exército comum, como nós vamos vencê-lo? Como nós vamos derrotá-lo? Existiam no exército dos filisteus alguns gigantes e um deles era Golias. Como os israelitas, que eram homens normais, venceriam os gigantes do exército dos filisteus? Eles estavam atemorizados. Davi, olhando para toda essa situação que estava acontecendo, ficou indignado com a atitude dos israelitas, porque eles tinham uma promessa de Deus. Deus tinha dito: vão, lutem contra os filisteus, vocês vão vencer a batalha, não se atemorizem, eu estou com vocês. Mas naquela hora os israelitas só conseguiam enxergar o gigante Golias e ficaram morrendo de medo. Davi era diferente deles. Então, Davi foi até um riacho com o seu estilingue, pegou 5 pedrinhas e, porque ele confiava em Deus, ele tinha certeza que Deus era fiel para cumprir aquilo que ele tinha prometido. Se Deus tinha prometido que eles venceriam a batalha, eles venceriam. Então, Davi foi, pegou as 5 pedrinhas e voltou ao acampamento onde eles estavam reunidos. Chegando lá, Davi falou a Golias: Golias, você vem a mim com uma espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor Jesus. Então, Davi atirou a sua pedrinha e deu com tudo na cabeça de Golias. Golias caiu imediatamente. Então, Davi pegou a espada de Golias e cortou a sua cabeça. Assim, o exército dos israelitas se tornaram vencedores, como Deus tinha falado. Deus estava com Davi. Não foi porque ele era forte, corajoso, valente que ele venceu a guerra, mas pela força do Senhor que estava nele, eles se saíram vitoriosos. E os filisteus bateram em retirada porque eles reconheceram que o poder de Deus estava agindo naquele momento. Tudo o que Davi passou fez com que ele se tornasse cada dia mais forte e corajoso. E assim também nós devemos ser. Não importam as situações difíceis que se apresentem para nós. Nós precisamos saber quem nós somos em Deus. Precisamos saber a nossa verdadeira identidade em Cristo. Assim, não existirão situações difíceis que Deus não possa resolver, porque Ele cuida de nós. Vamos orar ao Senhor pedindo para que Ele nos dê cada dia mais força e coragem? Senhor Jesus, eu te agradeço porque o Senhor sempre está comigo. Me dê força e coragem para enfrentar qualquer situação. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.